Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje para essa aula do sexto ano, né? Nós vamos continuar o que a gente estava trabalhando na semana relacionado aos números. Hoje nós vamos ver alguns padrões, né? Algumas coisas muito importantes que vocês vão usar ao longo dessa série para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa diferente, né? Convidada, né? Foi convidada por nós. E hoje eu estou com a professora Tabata, que ela vai ser a mediadora de vocês. Olá, um bom dia a todos. Sou a professora Tabata de matemática e vou estar aqui ajudando o professor Jonas nas perguntas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, lembrando, né? Pegue o seu caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, acompanhe as aulas. Se o professor estiver por perto, já chama o professor aí. Então, a ideia hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas ao que nós já vimos ao longo dessa semana, né? Então, a ideia hoje de ver no contexto, nós vamos chegar no que a gente chama de números primos. Então, a ideia hoje é chegar nessa ideia. Só que para chegar nessa ideia, vamos ver uma historinha antes, né? Uma historinha antes é a seguinte coisa, né? Então, tinha um famoso matemático chamado Pitágoras e tinha uma escola pitagórica. E eles se reuniram, né? Começaram a ver alguns temas, algumas coisas, e o interessante é que eles deram algumas propriedades para os números, né? Então, essa numerologia, né? Essas místicas dos números, eles agrupavam os números conforme algumas definições matemáticas. Então, a ideia, né? No caso aí primordial, era revelar alguns números. Eu vou dar duas ideias para vocês por enquanto, antes de chegar no que a gente chama de primos, tá? A primeira ideia que nós vamos olhar é os números perfeitos. O que é um número perfeito? É um número que, quando tem ali o exemplo para vocês, né? Por exemplo, o número 6, quando você pega todos os divisores dele, então, por exemplo, o 1, o 2 e o 3 são os divisores de 6. Se eu somar todos esses termos, dá o 6. Olha que legal! Então, por exemplo, o 1 é o divisível de 6. O 2 também é o divisor de 6. O 3 também é o divisor de 6. Então, se eu dividir, vai dar sempre o número inteiro. Se eu somar esses três termos, também dá um número inteiro. Então, esse é um número que nós consideramos perfeitos. E também nós temos um número que a gente chama de amigável, né? Esses números amigáveis é como você e seus amigos, né? Então, a ideia aí desses números amigáveis é mais ou menos assim, ó. Vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Eu tenho o seguinte. Eu vou dar geralmente são dois números. A ideia é sempre dos divisores, tá? Então, nós vamos olhar esses divisores e ver o que é possível ou não aí. Se eu olhar o seguinte, por exemplo, o número 220. Eu vou pegar todos os divisores de 220. Eu vou ter quais? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 11, o 20, o 22, o 44, o 55 e o 110. Ufa, são todos os divisores. Como eu sei? Eu vou fazendo essa divisão. Então, por exemplo, 220 dividido por 1, 220. 220 dividido por 2, 110. E assim sucessivamente, eu vou fazendo essa divisão. O que acontece? Eu vou pegar um outro número. Curiosamente, eu vou pegar o 284. Se eu pegar o 284, eu vou olhar também os divisores dele. Lembra, tem que dar um número inteiro. Então, 284 eu tenho os seguintes divisores, ó, um pouquinho menor, né? Então, eu vou ter o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 4, eu vou ter o 71 e eu vou ter o 142. Olha que legal. Se nós olharmos, né, nesse contexto, eu vou fazer o seguinte, eu vou também somar. Se eu somar todos esses números, vocês podem aí fazer na casa de vocês, tentem fazer com o seu professor, tá? Se você somar todos esses números, olha que legal, vai dar 284. Curiosamente, se eu somar todos esses números, vai dar 220. Olha que legal, eles são amigáveis porque a soma dos termos dá o outro. Então, essa é a ideia, no caso aí de amigáveis, né, que nós colocamos, é uma das propriedades matemáticas que nós chamamos eles.
Pensa num coleguinha. Se somar dois coleguinhas, um é amigo seu. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Por isso que a gente chama ele de amigáveis. Eles têm relações, entenderam? Então, é mais ou menos essa ideia. Vocês vão ver só um pouquinho sobre isso, mas o que interessa para a gente são os números primos, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais, nós vamos fazer isso um pouquinho mais. Na tela de vocês, vai aparecer o seguinte. Na tela de vocês agora, como eu coloquei aí, então, um par de números amigáveis, por exemplo, é o 220 e o 284. E são tais que os divisores de se somando, né, dá o outro e vice-versa. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Só que o que eu quero fazer aí, ó, é dar uma olhada. Se eu olhar o número 496, na tela de vocês eu estou colocando todos os divisores, todos os elementos que são divisíveis por 496. Então, por exemplo, o 1 é um divisor, o 2 é um divisor, o 4, o 8, o 16, o 31, o 62 e o 124. Todos esses são divisores de 496. Se vocês somarem todos esses elementos, ou seja, se eu somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 e assim por diante, até o 248, nós vamos ter 496. Esses são os números perfeitos. Se você encontrar um número perfeito, coloca no chat, coloca uma resposta aí que a Tabata pode até dizer quando a gente voltar da atividade, tá? Coloca no chat se você encontrar um número perfeito e a gente tenta ver se é possível encontrar esse valor ou não, tá? Então, pensa, converse também com o seu professor e pergunte, professor, fala um outro número perfeito. Procurem, às vezes vocês podem até procurar. Uma das formas da matemática que é muito importante é a questão da pesquisa, né? Vocês podem fazer essa pesquisa e vocês mesmos encontrarem esses valores. Então, pesquisem bastante, consultem várias fontes, nem todas as fontes são confiáveis, né? Mas você tem que tirar essa prova. Se uma fonte, por exemplo, falar que um número é perfeito, tire a prova, veja quais são todos os divisores, né? E desses divisores você resolve, né? Então, qual é ou qual não é, beleza? Mas a aula de hoje, a ideia é chegar nos números primos, né? Então, qual que é a ideia de números primos? Na tela de vocês vai aparecer a primeira ideia aí do que são os números primos, né? Então, se eu olhar aí os números primos, o que eu posso identificar com eles, como que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com os números primos, né? Então, o número primo é um objeto, né, de estudo desde a Grécia Antiga. Então, muitos anos nós já estudamos esses números. Então, muitas pessoas já estudaram, já viram esses números. Um matemático famoso que estudou ele é o Euclides. Já discutia sobre esse assunto, conseguindo demonstrar que esse conjunto é infinito, ou seja, eu não tenho fim desse número, eu não sei qual que é o último número aí desse número. Então pensa, por exemplo, na chamada, eu sei qual que é o último número às vezes da chamada. Pode ser o número 20, pode ser o número 32. Esse número é o último número da minha chamada. Então, na sua sala aí, ó, pode ter o último número da chamada. Mas esse, no caso, é infinito. Eu não sei necessariamente qual que é o último termo. É muito grande, né? Nós vamos ver alguns números mais para frente, mas é infinito, né? Nós não temos uma propriedade, um termo, uma questão de quantos números infinitos nós temos aí, né? Então, essa ideia de números primos aí que nós vamos ver, vocês têm que enxergar o seguinte: qual que é a propriedade dos números primos? Que é o que eu vou passar para vocês agora. Então, na tela de vocês, eu estou colocando algumas coisas. Então, discuta em conjunto, né? Os números primos são aqueles que possuem como divisor o número 1 e ele mesmo. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que localizar dentro todos os meus elementos um número que só seja divisível por 1 e por ele mesmo. Olha no seguinte, ó. Se eu olhar assim, então o 1 aí a gente descarta porque o 1 é divisível. Beleza. E se eu olhar o número 2, que é o primeiro termo que nós estamos olhando aí, né? É o primeiro termo que nós estamos verificando. Então, por exemplo, o 2.
O 2 é divisível por 2 e o 2 é divisível por 1. Então, só divide por eles. São os termos que vêm anterior a ele, né? O próximo é o 3. Então, o 3 divide por 1 e o 3 divide por 3. Beleza. Então, se eu olhar aqui... desculpa, aqui é 1, tá? Se eu olhar aqui, então eu sei que essa é a divisão. O próximo termo, então eu fiz o 2, eu fiz o 3, eu fiz o 4. Beleza. O 4 é dividido por 1, que dá 4. O 4 é divisível por 4, que dá 1. Mas o 4 também tem um outro termo que é divisor por ele. Se eu olhar, o 4 também pode dividir por 2. Então, se o 4 divide por 2, que dá 2, ó, dá um número inteiro, então o 4 aqui, ó, ele não é primo. Então, ele não faz parte desse conjunto, né, desses elementos que nós consideramos como primo. Preste bastante atenção em algumas relações do que é primo e do que não é primo. Na tela de vocês, eu vou colocar os 10 primeiros termos primos. Então, eu vou olhar nesse contexto aí, nós vamos enxergar quais são primos e quais não são. Para vocês terem uma ideia, então, o 2 eu fui para o 3, o 3 eu fui para o 5, ó. Olha que legal. Então, 5 é divisível por 5 e por 1 apenas. O 6 não é, o 7 é. O 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, eu pulo para o 11. O 11 eu fui para o 13, para o 17, para o 19, para o 23 e por último aí, os 10 primeiros termos são 29. Mas eu falei para vocês que são termos infinitos, né? Então são questões de elementos infinitos, nós temos infinitos termos aí relacionados a primos. O que eu vou pedir agora, eu vou até dar um tempo maior para vocês, tira aquele print, né, que o professor Isaac sempre fala, né? Então na próxima tela vocês vão tirar um print e para vocês terem sempre aí a medida que vocês consigam executar. Mas escreva. Por favor, a gente vai falar bastante sobre isso. Escreva no seu caderno, ele vai ser muito útil para vocês utilizarem aí futuramente como uma tabela de consulta, tá? Então, nessa próxima tabela, eu vou até dar um tempo grande para vocês executarem, que é o seguinte: determine todos os números primos na tabela. A dica: utilizar os critérios de divisores para facilitar o apontamento dos valores numéricos dos primos. Então, eu tenho uma tabela de 1 a 100. Olha que grande. De 1 a 100. Eu quero enxergar todos os primos. Depois a gente volta. Eu vou deixar para vocês essa até um pouquinho, um tempo maior, uns 4 minutinhos. Tirem um print, coloquem no chat a resposta, deem uma olhada. Vai anotando no caderno quais são os números primos. Se vocês conseguirem em 4 minutos fazerem a tabela, é muito importante, mas a princípio tirem o print dessa tabela. Depois eu vou dar vocês podem tirar um print da resposta para facilitar vocês, para ser também uma forma de consulta, né? Para vocês, o tal número é primo? Você vai lá no seu caderno, você consulta se é primo ou não. Porque às vezes os números primos, a gente não consegue lembrar todos de cabeça, né? Então, preste bastante atenção nisso. 4 minutinhos para vocês e a gente retorna no chat, tá bom? Então, 4 minutinhos, bom trabalho.
Olá, bom dia. Muitos alunos responderam. Primeiro perguntaram sobre os números perfeitos. O Tiago respondeu 98. A Riquelme respondeu 22. Lucas, 98. Outro Lucas, 768. Mateus, João Pedro, 137, 248. E o Alexandre respondeu 25. Boa. Perguntem para os seus professores, consultem, verifiquem se a resposta está correta ou não. Também perguntaram o que é o divisor. Tá. E o Weber e o Pedro responderam sobre os números primos. 2, 3, 5, 13, 17, 19, 23, 29. O Guilherme também respondeu a mesma coisa. Micael respondeu o mesmo. O João, 1, 3, 2, 100. O Pedro, 7, 17, 27, 37, 47, 67. E a Emily respondeu 7, 17, 29. Beleza, tá. Então, primeira coisa, dos números perfeitos, dá uma pesquisada com seus professores, olhem quais são. Uma dica aí, infelizmente nenhum do que vocês colocaram no caso é um número perfeito, tá? Então, procurem com seus professores, a gente pode até trazer numa próxima aula quais são, tal, para facilitar para vocês. Nessa resposta dos números primos, nós temos que entender uma coisa. O que é divisor? Então, vamos lá. Acompanha comigo. Divisor é um termo que a gente utiliza que, no caso, a gente chama de denominador. É a parte que está no denominador. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um número, vou aqui fazer com vocês, por exemplo, o número 22. Número 22. Quando a gente faz lá a continha de divisão, pelo menos me ensinaram assim, e é o contexto, né? Então, eu vou ter o número dividido por 2. Esse termo que vai lá na chave, que está lá na chave, que acompanha, a gente chama de divisor. Essa é uma forma, no caso, divide por 2 aqui dá 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Copia o 2 aqui, né? Subtrai, resta 0. Beleza, desce o 2. Vem aqui 1 de novo. 1 vezes 2 dá 2. Coloca 2 aqui, resta 0. Beleza. Então, esse aqui ó, é o divisor. Essa aqui é uma das formas de você poder representar, no caso, uma divisão. Eu posso representar assim, ó, desculpa, então tem isso aqui, ó, 22 dividido por 2. Eu posso representar, ó, vocês vão ver muito para frente, assim, ó, 2 pontinhos. Sabe a preguiça de escrever? Sabe aquela que você tem de escrever, que você abrevia tudo? É mais ou menos essa ideia. E a gente tem uma preguiça maior ainda, que às vezes o professor de matemática, ó, escreve assim. Tá? Então, essa é uma das formas, por isso que o termo aqui embaixo a gente chama de divisor. É um dos elementos, é uma das maneiras que nós podemos escrever. Tome muito cuidado, que às vezes uma forma com que você escreve, nós vamos ver isso mais para frente, mas, por exemplo, ó, tá vendo que eu coloquei 2 pontinhos? Ele representa uma divisão. Alguns elementos, vocês vão ver mais para frente, nós vamos ter que tomar cuidado, que se eu colocasse apenas um pontinho, ó, seria uma multiplicação. Mais para frente vocês vão ver isso, né? Até alguns alunos tenho certeza que já viram isso, né? Tomar cuidado porque isso é uma multiplicação, isso aqui, ó, é uma divisão com esses 2 pontinhos, né? Então, esse termo aqui, ó, como perguntaram aí, esse termo é o divisor. Também a gente chama de denominador, é o termo que vem aqui na chave, né? Então, nós temos que olhar nesse formato. Então, vamos para a resposta? Na tela de vocês aí, vai aparecer a resposta. Então, tira aquele print básico, né? A gente vai deixar até um tempinho maior aí para vocês fazerem, porque eu vou explicar essa tabela. Nessa tabela, nós temos que identificar algumas coisas. Beleza. Se eu olhar, eu tenho que ver todos os números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, apenas 2 termos podem dividir para a gente fechar essa tabela. Então, o 1 a gente descarta, né? Então, ele não entra na conta, mas a gente começa pelo 2, como nós já vimos, né? Então, o 2 é divisível por 2 e por 1. O 3 é por 3 e por 1. Repara no seguinte, todos os outros termos pares, todos os outros, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante,
todos os outros termos pares são divisíveis por 2. Olha que legal. Daí eu já excluo uma infinidade de termos, né? Se você olhar, eu vou excluir uma quantidade muito grande de termos. Então, eu vou excluir todos os termos pares. Então, olhem as colunas. Então, se eu olhar a coluna do 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Toda a coluna do 2 eu excluo. Toda a coluna do 4 eu vou excluir. Toda a coluna do 6, mesma coisa. Do 8 e do 10. Olha que legal. Todos os termos pares depois do 2 não são primos. Eles não são primos. Ou seja, se você lá por algum equívoco pensar, pensa no número par, 22, que nem eu coloquei para vocês, ele é primo? Com certeza não, porque ele é divisível por 2. Os outros termos, aí sim você tem que ver se existe uma divisão ou não. O próximo termo depois do 2 é o 3. Então, se vocês olharem na tabela, nós vamos ter 2, 3, o próximo termo é o 5, o próximo termo é o 7. Do 3, reparem no seguinte, todos os múltiplos de 3 também, nós vamos excluir. Então, por exemplo, na coluna do 6, são os pares. Na coluna do 9, nem todos são múltiplos de 3. Nós temos que olhar os múltiplos de 3 e também excluir. Então, por exemplo, o número 12 é múltiplo de 3, o número 15 é múltiplo de 3 e assim por diante, né? O 21, lá, ó, tá vendo? O 21 não está sinalizado, também ele é excluído. Então, os múltiplos de 3 são excluídos. Ou seja, eu estou excluindo os múltiplos conforme eu estou encontrando os termos. O próximo termo é o 5. Nossa, a tabuada do 5 a gente sabe até de cor, né? Então, nessa coluna do 5, todos os termos que terminam em 0 e 5, nós vamos excluir. Então, tirando o 5, que é o primo que nós temos, o 15, o 25, o 35, 45 e assim por diante, os termos divisores por 5, todos esses termos nós vamos excluir. Então, eles são, no caso, eles não são primos, né? E aí eu venho para o 7. 7 é um número primo. Beleza. O próximo primo é o 11. O 11 apenas divide por ele e por 1. O próximo é o 13. O próximo é o 17. O próximo é o 19. O próximo é o 23. Reparem no seguinte, ó, eu estou pulando algumas casas, se vocês olharem, né, algumas colunas, e porque eles são divisores. Então, o 21, 22, o 24, o 25, eles são divisores, né? Tem divisores anteriores a eles. O 29 não é. O 31, no caso aí, ó, o 29 é primo, o 31 é primo. Aí eu vou para o 37. Olha que legal, alguns saltos aí, não tem no caso um padrão para vocês calcularem, né? Mas o 37 eu vou para o 41, eu vou para o 43, 47, 53, 59, 61, 67. Então, até aí eu olhei os primos. Aí eu venho 71, 73, 79, 83, 89 e lá o último termo que é primo é o 97. Eu vi alguns alunos aqui colocaram 100. O 100, infelizmente, não é primo, né? O 100 é divisível por 2, por exemplo, né? O 100 é divisível por 5. Então, o 100 não é primo. Nessa casa de primos que nós olhamos, deixa sempre essa tabela com vocês. Olhem sempre essa tabela, porque ela é muito importante para vocês, lá na frente, algum professor perguntar, o tal termo é primo? Olha lá na sua tabela, no seu caderno, nas suas anotações. É muito importante vocês terem isso. E lembrando, Jonas, que o número primos só tem apenas 2 divisores. Isso mesmo. Apenas 2 divisores. Ele e 1, né? Sim. Beleza? Então, vamos para uma próxima atividade. Nessa próxima atividade, nós vamos colocar a ideia que nós estávamos trabalhando a semana inteira, que é a ideia lá do fluxograma, né? Nessa ideia tá assim, ó. Construa um fluxograma, tem uma sugestão aí do lado, né? Construa um fluxograma para determinar se um valor numérico com 2 algarismos é primo ou não. Caso prefira, utilize o modelo abaixo para a construção do fluxograma. O que eu quero que vocês construam? O que eu vou pedir aí para vocês? Tá vendo aquele
quadradinho, aquele losango onde está sim e não? O que eu posso colocar naquele losango? Coloque no chat, responda no chat o que é possível e, claro, construa esse fluxograma no seu caderno, né? Coloque o que é importante ou não. Então, nos dois losangos, onde está sim ou não, nas setinhas, coloque o que é possível colocar ali. Respondam no chat, uns 4 minutinhos a gente retorna, tá bom? Então, 4 minutinhos a gente retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho. Olá, bom dia. O Lucas está perguntando o que é um fluxograma Tá. e muitos não entenderam a proposta de como preencher os balõezinhos. Tá bom, beleza. Então, nessa daí, no que nós estávamos vendo, o fluxograma é aquele organizador de ideias, né? É aquele que nós vamos tomar a decisão, olhar e ver o que é possível ser feito ou não, tá?
Então, o fluxograma, como nós vimos desde segunda-feira, né, é para vocês organizarem uma ideia. Claro, é o primeiro contato que vocês estão tendo com ele, né? Vocês estão em casa, o professor de vocês vai ajudar muito isso depois com vocês no retorno às aulas, né? Mas o fluxograma nada mais é do que a ideia de organizar. Então, por exemplo, lembra quando eu estava ligando para o Rafael? Ou, no caso, eu posso ligar aqui para a Tabata? Então, a ideia é eu ligar para alguém e o que, que eu vou fazer a partir dali? No caso, Tabata, nesse daí do fluxograma, Sim. nós vamos olhar no caso dos números primos, tá bom? Ok. Nessa ideia de números primos, eu vou colocar aí a resposta para vocês. A ideia é a seguinte. Então, o tema principal é números primos, tá bom? Então, eu tenho que escolher um número, né, um valor de 2 algarismos. Então, eu vou lá e escolho o valor de 2 algarismos. A primeira coisa que eu tenho que ver, o valor é par? Se a resposta for sim, no caso aí, né? Então, se esse número for par e se a resposta for sim, então eu identifico que esse número é, por exemplo, 22, que nem eu coloquei, apenas o número 2 é primo, ou seja, esse número não, de 2 algarismos não é primo. Aí eu volto para de novo lá. Então, eu vou escolher um número e, no caso, aí eu vou escolher um número que não seja par. Beleza. Então, o valor é par? Não. Aí eu vou para a resposta. Verificar os divisores. É divisível por 1 e ele mesmo? Se a resposta for sim, ele é primo. Se a resposta for não, ele não é primo. Então, eu tenho que identificar. Por exemplo, o 33. O 33 é um número de 2 algarismos, só que ele é divisível, por exemplo, por 11. Então, ele não pode ser. Tudo bem? Deu para entender essa, né? Sim, claro. Beleza? Agora sim, ficou melhor. Então, essa ideia de fluxograma que vocês viram aí, nós vamos trabalhar um pouquinho mais, o seu professor vai ajudar bastante, não fique apreensivo, né? Mas preste bastante atenção. E por último, agora vamos fazer um desafio, né? Essa é uma questão da OBMAP, eu quero que vocês façam a leitura e vocês me deem a resposta, tá? A resposta, no caso aí, é apenas 2 letras. Então, eu quero saber de qual ponto eu tenho que partir, a qual ponto eu tenho que chegar para dar 14 quilômetros. Aí tem até um exemplo. Façam a leitura e a gente já retorna. 2 minutinhos para vocês, rapidinho a gente retorna, tá bom? Alguns responderam, Francisco respondeu 14, a Ana, o ponto A, o Gustavo, ponto R, o Gabriel, ponto AC. Eu acho que só isso. O Yasmin respondeu do ponto C ao D, João Pedro do ponto A até o B,
Isadora do B até o D e o Gabriel A até o C. Beleza, tá? Para resolver esse exercício, aí no caso, qual que era a ideia, né? Então na tela de vocês está o seguinte, a ideia era eu partir de algum ponto, somando a essa quilometragem tinha que dar o valor no caso escolhido. Então ele partindo do ponto D, indo até o ponto A, dando uma volta completa aí, no caso, dava 17. E para dar 14 quilômetros? Para dar 14 quilômetros, eu poderia olhar do ponto A ao ponto B. Então, eu somaria os termos, né? Eu olharia 1 mais 2 mais 6 mais 4 mais 1, que daria 14. Ou seja, eu daria uma volta completa e ainda mais um. Literalmente nessa sequência. Boa para quem acertou essa, né? Muito interessante, beleza? Por hoje, basicamente essa é a ideia, né? Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado, Tabata, Obrigada pela pelo presença. convite, fiquei muito feliz. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Continue os estudos. Nós retornaremos com mais atividades. Lembrando, semana que vem é semana de AP, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Consulte o seu professor e continue os estudos, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos.